todos, eu sou a Rosa de Souza e este é o Mamacita Chá das Mães. Sejam todos bem-vindos a mais um programa aqui neste canal do YouTube que você ainda não subscreveu. Aproveita esse momento, subscreva o nosso canal, ative o sininho das notificações para receber tudo o que nós vamos falar durante a nossa programação. Temos conteúdos bem interessantes e você pode ficar por dentro deles, participar e interagir aqui no Mamacita Chá das Mães. Hoje mais um dia e vou conversar com duas mães muito lindas, muito simpáticas e vão contar aqui a sua história de vida, porque muitas das vezes nós acabamos por ser vítimas de negligência médica durante a gravidez. Muitas mães ficam com aquela coisa, é o meu primeiro filho, não sabendo de muitas coisas, não entende que estão a ser abusadas, não é? Que o profissional não está a ser tão profissional como devia e nós vamos falar sobre isso e ver quais consequências essas negligências acabaram por trazer nessas mães aqui presentes. Olá, sejam bem-vindas, Vênus Borges e Telma Pontes. Obrigada. Olá, Rosa. Como é que estão? Bem dispostas? Bem dispostas. Bem, temos que estar bem dispostas porque o tema que escolhemos falar hoje, eu vou começar com aqueles comentários que nós ouvimos e agora já normalizamos, que é você chegar eventualmente numa maternidade e a doutora dizer, que essa idade? Ainda estás grávida. É aquela coisa de você ir dar à luz, espreme! Para outras coisas consegue espremer bem, consegue abrir bem as pernas. Então são certas coisas que no nosso dia a dia nós acabamos já por olhar de forma normal, não diz nada, mas quais são os impactos que isso trazem? E tem outros que até têm consequências mais devastadoras, não é? Então, Exatamente. Eu queria saber inicialmente como é que foi a vossa gravidez. Começas tu, linda. Falando da minha gestação, eu tive uma gestação extremamente desafiante, né? Porque era uma gestação de risco, era uma gestação gemelar, então tive a necessidade de ter assim cuidados específicos com relação à gestação. Tive de ficar de repouso a gestação toda, não pude ter uma dinâmica normal, né? Uma gestação normal, tive que ficar mesmo em casa, a ser cuidada, a ser acompanhada, a fazer as coisas certas para conseguir então manter os bebês aí. Então eu tive uma gestação realmente, digamos que não saudável. Ok. Agora nos traduz como é que é gestação gemelar, o que é? É uma gestação de gêmeos, né? Então eu estava grávida de gêmeos. Ok. Já vamos falar mais. Thelma, nos conta como é que foi a sua. Bem, assim como também daqui da minha colega, também foi difícil, porque eu também tive uma gravidez de risco, né? Também de igual modo eu tive repouso. A casa, como era um primeiro andar, eu tinha que ficar só na parte de cima. Eu nem podia descer, sim, a parte de baixo da escada, não podia fazer esse esforço. Tinha leves sangramentos, então não foi normal. Eu tinha que ter um cuidado redobrado, tanto com a alimentação, tanto com todo tipo de cuidado possível para conseguir manter o bebê, né, na barriga por qualquer momento eu podia fazer. Ok. É difícil na nossa rotina, no dia a dia, ter que parar durante um processo todo só para se dedicar à maternidade, a esse serzinho que estamos a gerar, não é? E como é que essa incidência, não é, essa negligência, se assim podemos já apontar, dos profissionais da saúde interferiram naquilo que foi a vossa gestação? Bom, falando da minha gestação, eu estava a ser acompanhada num hospital privado, na clínica em Indiama, porém sabemos nós que os nossos médicos em Angola não trabalham apenas em uma instituição, trabalham em várias instituições e ela também trabalhava numa instituição pública. Okay. Como frisei no início, eu tive uma gestação que tinha necessidade de ser acompanhada assim à risca. E eu estava sempre a entrar em contato com a minha médica para falar o que acontece, o que não acontece. Também tive sangramentos, tive a necessidade de tomar medicamentos para manter os bebês. E eu, uma vez, né, como eu não sabia o que é entrar em um trabalho de parto, era o primeiro parto, eu tive sangramento durante a madrugada. E eu liguei para a minha médica, que é para dizer que eu estou com sangramento e que eu não achava normal. Ela pediu para ir para o hospital público onde ela estava.
sendo que eu podia ir para o hospital privado onde eu estava a ser acompanhada, porque eu acho que, de um modo geral, a médica deve fazer uma análise. Ok, ela está numa gravidez gemelar, será que esse hospital público tem condições para receber os bebês caso eles nasçam de forma prematura? Não sei se ela fez uma análise, acredito que não, porque isso acabou por interferir negativamente naquilo que foi o desfecho da minha gestação, porque chegando nesse hospital público, que é a maternidade Lucrécia Paim, primeiro, eu não tinha feito as vacinas, que começou a negligência, né? Sabemos nós que a negligência é apenas uma parte da violência obstétrica, que também Sim. tem a negligência médica. Então, chegando lá no hospital, começamos logo que eu não tinha apanhado a vacina para fortificar os pulmões, ou fortalecer, na verdade, os pulmões dos bebês. Isso se apanha em quanto tempo de gestação? Digamos que eu não sei ao certo, mas acredito que a partir do 6º mês, se a médica entender que requer realmente a necessidade de apanhar essa vacina, ela tem de dar essa vacina, porque aí conseguimos garantir que os bebês, quando forem nascer, eles consigam respirar sozinhos. E os bebês prematuros podem nascer prematuros, então há essa necessidade. Eu não tinha apanhado essa vacina, e nem no momento do parto. Há casos que, às vezes, no momento do parto, dão essa injeção e tentam manter o máximo os bebês aí dentro, para quando sair, então eles possam respirar sozinhos. Eu não apanhei essa vacina. Começou aí a negligência da minha médica. A minha médica sabia que um dos bebês também estava com cordão umbilical no pescoço e eu não podia ter parto normal. Tinha de ser uma cesárea. Eu, quando cheguei lá, eu estava numa sala para parto normal, porque eu, na verdade, quando cheguei, já estava com 6 de dilatação. Ela é a médica que me acompanhava, ela sabia que eu não tinha como ter parto normal. Essa parte, ela também, digamos que esqueceu, negligenciou, porque eu fui para uma sala para ter parto normal, sabendo ela que o bebê estava com cordão umbilical no pescoço. Isso já sabiam há algum tempo? Já sabiam há algum tempo. Ela ficou a saber isso, acho que na 4ª, 5ª ecografia, porque eu fiz várias ecografias exatamente porque eu tive uma gravidez de risco, então eu estava a fazer sempre ecografia. E ela tinha esses relatórios todos, tinha acesso a isso, porque ela me acompanha a gestação toda, e ainda assim negligenciou essa parte. Sabendo ela também que era um parto prematuro, porque eram de 27 semanas, ainda não tinha entrado para o 7º mês, então não tinha como ela não fazer a monitoração das crianças na barriga. Um parto prematuro advém de alguma coisa que não é normal. Então, ela tinha de tentar perceber o que está acontecendo para que a minha paciente esteja a ter um parto prematuro. Ela não monitorou os bebês em nenhum momento. Ela não sabia qual era a situação que eu estava a passar. E simplesmente eu fiquei a tentar expulsar os bebês. Sabendo, né, hoje, porque eu fui estudar as coisas com relação a partos prematuros, sabendo que os bebês não iriam nascer porque eles de parto normal, porque eles não estavam preparados para sair, eles não conseguiam fazer aquele esforço como uma criança de 9 meses está preparada para fazer. E estavam em posição para sair? Sim, o de baixo estava em posição para sair, mas precisavam de ser monitorados para saber o que estava acontecendo. Por exemplo, ela arrebentou a minha bolsa e eu estava com um hematoma retroplacentário, que é o descolamento da placenta. E isso tem de ir obrigatoriamente para o bloco operatório. Ela só percebeu que eu estava a ter hemorragia interna quando finalmente eu fiquei totalmente pálida e tive que ir de emergência para o bloco operatório. Meu Deus, que situação. Que situação. Então tiveste que pegar... Vamos, Thelma, calma, vamos chegar no teu tema, para depois não ficarmos distorcidos e ouvir. Vamos tentar entender a história toda. Depois desse processo e ires para o bloco operatório, o que é que sucedeu? No bloco operatório, eu tive de fazer uma cesárea de emergência, porque eu tive que fazer transfusão de sangue, porque eu estava com anemia por causa do hematoma retroplacentário, porém o sangue não saía, né? Então não conseguiam perceber, só quando eu fiquei totalmente pálida que se entendeu então que eu estava com um sangramento interno.
Chegando no bloco operatório, eu tive de fazer anestesia geral, porque eu tinha de ficar desacordada porque aí era salvar os bebês e a mãe, ou salvar os bebês ou salvar a mãe, porque o hematoma retroplacentário é extremamente grave e podem perder ou os bebês, ou a mãe, ou todos. Então aí era a luta de salvar as crianças e a mãe. Eu, depois da anestesia geral, eu não tive acesso a mais nada, né? Mas depois do parto, depois de ter acordado, Tudo aconteceu já no Lucrécia Paim. tudo no Lucrécia Paim, porque a doutora não autorizou que eu saísse, né, do Lucrécia Paim para ir para a Indiama, onde eu estava a ser acompanhada, né? E que é uma clínica que está preparada para receber bebês prematuros. Ok. E ela não autorizou a saída, ela era a minha médica, eu confiava na minha médica, eu me sentia confortável com ela e eu fiquei lá. Porém, aquele hospital público, não sei agora como é que funciona, pelo menos no dia 27 de agosto de 2018, não era um hospital que tinham técnicos para entubar bebês prematuros. Nesta data não tinham técnicos, tinham aparelhos, porém os técnicos não existiam. Se existiam, não estavam nesse momento. Porque os meus filhos foram simplesmente ficar no oxigênio normal. Bebês prematuros de 27 semanas, prematuros extremos, considerados prematuros extremos, no oxigênio normal. Onde a minha médica saiu do hospital, não informou o pai que os bebês estavam naquela condição de vida, que estavam entre a vida e a morte, que podiam ter morrido os dois. E ficamos lá. Quando o pai finalmente foi para o hospital tentar perceber o que estava a acontecer, sendo que os bebês nasceram muito cedo, viu então que os bebês estavam em oxigênio normal e lhes foi passada a informação que eles estavam entre a vida e a morte e que podiam ter morrido os dois. Infelizmente, eu perdi um dos bebês porque ele tinha a necessidade de fazer a ventilação mecânica, que é ser entubado, e lá não tinha nenhum técnico para fazer isso. O outro, graças a Deus, conseguiu sair de lá, né, da maternidade e ir para a Indiama, fizeram uma transferência, onde lá ele também teve várias situações de intercorrência, mas ele ficou lá internado e lá ele foi logo entubado ao sair da maternidade para a transferência para a Indiama. E graças a Deus eu tenho um filho, mas perdi o outro filho porque infelizmente é uma coisa que ocorre de forma, digamos que normal na nossa sociedade, que é a negligência médica. E infelizmente eu digo que vidas nós não conseguimos trazer de volta. E podia ter posto um processo nessa médica, mas eu não queria esse desgaste emocional para mim. Eu escolhi não ter esse desgaste emocional. Mas hoje eu falo pelas pessoas que nem têm condições de tirar um filho para levar para uma instituição privada. Eu tive, mas há pessoas que não têm. E eu tive 2 filhos. Hoje eu me apego a um filho que eu tenho. Isso trouxe consequências negativas a nível emocional, mas eu tenho hoje um filho. Eu podia não ter nenhum filho, porque os 2 estavam entre a vida e a morte. Poderias nem estar aqui hoje. E podia não estar aqui porque eu também corria risco de vida. Então, hoje é pelas pessoas que não têm como ir para uma instituição privada, hoje é pelas pessoas que não têm voz. E estamos a falar de uma maternidade pública, onde o nosso público-alvo são as pessoas de classe social baixa e vão para lá, para essas instituições. E nós encontramos enfermeiras, encontramos médicos, e estamos a falar de uma médica de uma instituição privada que continua a exercer o seu cargo. Que está de boa, não fui a primeira pessoa que ela fez isso, tive acesso a uma pessoa que até estava a ser acompanhada por mim, por nós as duas, não vou falar por ela, falo por mim, mas é uma médica que está aí. Ela supostamente é uma boa médica, ela continua a exercer, ela continua na maternidade, ela continua a fazer as suas coisas e as mães com os braços vazios. Olha, uma situação difícil, mas já vamos falar também do processo da sua gravidez, mas ainda assim, olhando para a instituição que te recebeu também de forma muito imediata, porque sabemos que estava tudo programado para uma instituição privada. De repente, a médica te diz para ires na pública. A pública não estava preparada, se bem que tem que estar sempre preparada, não é? Porém, eles acabaram por te receber de emergência e não tinhas os profissionais naquele momento para te poder acolher. Tem uma parcela, assim, de culpa por não terem no momento,
mas também não vamos retirar aquilo que é essa preparação que não foi dada, se calhar, na instituição, porque eles sabiam, olha, tem não sei o que, está a vir, de preparar para receber alguém que está nessa condição. Foi tudo muita falta de informação entre os profissionais e a própria instituição que deve, estou aqui a realçar sempre, deve estar sempre preparada, porque do mesmo jeito que avisaste para alguém ou para a tua doutora, poderiam ter aparecido outras mulheres sem aviso de nada e estamos a passar por essa situação, queremos ser acolhidas, queremos chegar numa instituição e ter aquela recepção de que conseguem tratar daquilo que nós estamos a sofrer, não é? Amém. Telma, e como é que foi a tua gestação ou como é que recaiu essa negligência médica ou até violência obstétrica, não é, na sua vida? Bem, certo, bem, ouvindo a história aqui da colega, é triste, né? E perceber que não acontece, isso não é um caso isolado, né? Infelizmente é algo constante, é algo já normalizado na nossa sociedade, acabamos sendo de alguma forma negligenciadas. Né, como eu já estava a dizer no princípio, eu tive uma gravidez delicada, que eu precisei de acompanhamento, controle. E como era o meu primeiro bebê, já sabe ser a mãe da primeira viagem, né? Então assim, muito cuidadosa, não bebia nada sem orientação do médico, não fazia nada sem antes ligar para o meu médico para perceber, né, qual é a situação, se eu devo ou não devo. Então, numa altura, eu estava sentindo mal. Né? O meu médico, ele teve que viajar, teve que se ausentar, porque eu estava sendo acompanhada também numa clínica privada, por acaso eles são especialistas, né? Então, na área. Então, eu peguei e liguei para ele, olha, eu estou a me sentir mal, passei a noite, eu estava a dormir e senti uma dor horrível, horrível, porque eu estava com o pai da minha filha e eu quase que não dormi, eu senti que o meu bebê estava a lutar com a vida, foi mesmo, inexplicável, eu nem gosto de lembrar. E por acaso, logo pela manhã, logo que acordei, acho que eram 6 horas, ok? Como ele nem estava cá, eu estava assim no WhatsApp, aí a insistir. Depois ele retornou, liguei a explicar a situação. Olha, durante a noite senti isso, foi uma dor horrível e eu super preocupada. Ele, por acaso, não estava cá, ele disse-me como é que eu estava me sentindo já na altura. Eu, na altura, já estava bem, a dor já tinha cessado, né? Mas a minha preocupação foi eu ter sentido aquela dor. Eu não devia, e visto que era uma gravidez de risco, então, até desculpa, antes de chegar aqui, eu acabei ficando incomodada, né? Acabei ficando incomodada e peguei acho que paludismo. Eu, antes de fazer a consulta, liguei para o médico, olha, estou assim, como a clínica era distante da minha casa, eu liguei e perguntei se podia ir numa outra. Ele sugeriu, não, podes ir sem nenhum problema, mas passa a minha receita antes de fazeres, né, a medicação, ok, sem nenhum problema. Eu peguei, fiz a consulta, depois liguei ao doutor, deu isso. E ele disse-me, não toma esta medicação, toma uma outra. Ele passou-me uma outra medicação, visto que eu tenho uma gravidez de risco. Então, eu creio que ele confundiu-me com uma outra, porque estou tendo tendência de terem muitas pacientes. Eu disse, olha, estou com isso. Ele disse, olha, estou com paludismo, e reitaram-me isso. Ele disse, não, usa isto. Na altura ele deu-me quinino. E eu, na altura, não sabia o que é quinino, na minha ignorância nova, meu primeiro bebê. Então peguei, é o meu doutor conhecido e às vezes nós confiamos sim no nosso doutor. Como era um doutor passou-me que eu não confiava, confiei em quem me acompanhava. Ele passou uma receita, eu peguei, fui à farmácia, até foi o pai da bebê quem foi comprar, e segundo ele mandou-me tomar 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. Eu com 3 meses. Quinino, eu nem sabia o que é quinino na minha vida. Quinino, peguei e tomei, foi 3 vezes assim ao dia. Tomei durante 2 dias, acho que no 3º dia já tomar o quinino, eu tive essa dor forte, que eu estava dizendo no princípio, ao dormir. Senti uma dor, uma contração horrível. Eu estava sentindo que meu bebê queria sair do meu ventre. Afinal, naquele momento, o meu bebê estava a perder a vida. E eu ia dormir longe de mim. E aí eu, preocupada, peguei e liguei logo no médico. Eu senti isso, senti que ele disse, não, deve ser por causa do paludismo, está incomodada, o bebê está a fazer medicação, então o bebê está sem não deve ser nada demais. Como eu já tinha uma consulta marcada 2 dias depois do ocorrido, ele disse, não, agora está a sentir? Agora eu disse, não, está bem, estou tranquila, só estou preocupada com a dor forte que eu senti durante a noite. Ele disse-me, não, aguarda até no dia X e depois vai para a clínica, porque já está marcado, ele estava cá, né? Eu disse, ok, então aguardei, chego na clínica, fui atendida por uma outra doutora, e ela fez a ecografia muito bem, ela já estava, aquela ecografia com aquela cara estranha, eu já estava vendo alguma coisa que está errado. E até disse, será que... Até fez-me lembrar nas novelas, quando tem essas caras, está acontecendo alguma coisa comigo, eu assim sou em pensamento, olhar para o pai da minha bebê, eu super já aflita. A doutora pega, sai, vem com outro doutor. Quando ela vem já com os 2 doutores, eu disse, pronto.
aconteceu alguma coisa com o meu bebê. De vez em quando os doutores ficaram aí a ver, né, a ecografia, depois pegaram, ausentaram-se os dois, Meu Deus. e depois volta ela sozinha. E você naquela aflição. Naquela aflição. Ninguém está me Ninguém está me dizendo nada, que eles só estavam, mexe daqui, mexe daí, eu por acaso estava a acompanhar na tela, ele mexe, sai. O meu coração aí, o pai da bebê só estava a me pegar, calma. Eu estava bem, calma, eu só a orar já dentro de mim. Então, depois a doutora vem e diz, dona, o teu bebê está sem batimentos cardíacos. Eu naquele dia até fiquei ignorante, desculpa só, batimento cardíaco o quê? Isso que estás a me dizer? Não, o teu bebê está morto. Olha, eu fiquei sem chão. Eu naquele dia, eu desliguei, me apaguei e tudo e mais alguma coisa. Depois fui perceber que o bebê morreu já, nesse período de 2 a 3 dias, ele morreu por causa da medicação. Eu não estava preparada, era uma gravidez de risco. E eu fiquei a saber que o quinino não se dá, acho que tem um período ou um mês adequado para dar, visto que era risco. E o período que eu estava de gestação, não podia tomar aquela medicação e não na dose que ele deu. Era 3 vezes ao dia e era risco e eu não podia tomar. Então, quem matou o meu bebê foi mesmo a medicação. Estavas com quanto tempo? Estava com 3 meses de gestação. 3 meses. E o mais triste é o quê? Quando eu liguei no médico, ele ainda dizer, não, isso é mesmo coisa de paludismo, assim estava muito avançado, não sei o quê. Mas naquele momento eu comecei a investigar mais, nem saber, será que eu podia? Eu fui ouvindo assim demais, pessoas tipo, não se toma quinino. E quando dizia quinino, todo mundo assustava. Tomaste quinino? Então eu fiquei a saber que quinino é esse. Todo mundo ficava, como assim tomaste quinino? Não pode. Tem pessoas que usam quinino para outras coisas, você usou quinino, você usou... E eu fui percebendo que eu sofri uma negligência médica, que eu perdi o meu filho, porque eu creio que ele confundiu-me com uma outra paciente que devia ter mais meses, né? E ele deu-me uma medicação de modo negligente. Ele, quando deu a medicação, nem procurou saber estás com quantos meses? Já que ele não sabia, perguntava, essa paciente, estás com quantos meses? Porque eu estou a falar com o meu doutor, sabendo que ele sabe com quem está a falar. Sim. Porque eu liguei lá, doutor, eu sou madame assim, tem isso, estou com isso, não toma. Ele disse, não toma, toma isso. Eu confiei. Ele não procurou saber quantos meses eu tinha, se podia, se não podia. E eu tive que perder o bebê, tive que fazer um parto. Eu tive que pagar o preço de um parto normal para remover um bebê que eu quis tanto. Foi tudo traumático. Isso causou-me o que eu fiquei com receio de dar à luz novamente. Eu parei de confiar nos médicos. Eu, quando fiquei grávida novamente, tudo que o doutor me mandava tomar, eu investigava. Assim o doutor me disse, toma isso. Eu já não confiava mais no que ele me dizia. Isso é o quê? Posso ou não posso? Então acabou me traumatizando. E é triste, né? Nós como pacientes, quando vamos fazer uma consulta, nós confiamos no nosso doutor. Exatamente. Nós acreditamos que o doutor é uma pessoa qualificada, né, capacitada para nos orientar nessa fase das nossas vidas. Como nós como paciente estamos a dar à luz, estamos mais gestantes, que não é fácil, é um período super delicado. Vamos estar na mão de alguém negligente. Sim, que está, né? É aquilo que a Vênus falou, todas as outras coisas nós vamos pegar, vamos conquistar, mas quando já se vai uma vida, não tem como recuperar essa vida, não tem como olha, agora é o momento, vamos fazer isso e fazer aquilo. É de extrema importância os profissionais de saúde estarem capacitados e terem esse comprometimento em dar a vida, em trazer a vida das pessoas e não negligenciar. É aquilo que falo sempre. Você que está a trabalhar com saúde, o teu instrumento de trabalho é a vida dos outros, que pode perder e podes trabalhar para que ele continue aí a gozar de boa saúde. Nós vamos continuar aqui a conversar e perceber já daqui a bocadinho como é que vocês reagiram a essas perdas, porque estamos a falar de mulheres que perderam os seus filhos por uma má medicação, por uma negligência de não perceber que esse bebê tinha X semanas e o procedimento deve ser esse, tirar de uma clínica que a pessoa já estava acomodada e fazia as coisas normalmente por um outro espaço que não estava preparado para receber a situação em que vivia. Isso tudo nós vamos falar daqui a bocadinho, porque agora eu quero que você veja um pouquinho do espaço que nos acolhe, que é o apoio do Mamacita Chá das Mães, que é o Hotel Belo Horizonte. Nos garante aqui este lugar bonito para a gravação do programa, nos garante também o chazinho da mamãe, e vou-te deixar um pouquinho com esse vídeo.
Estamos aqui com o tema negligência durante a gravidez, negligência médica durante a gravidez, e vamos continuar a conversa com a Vênus e a Telma. Agora vamos focar naquilo que foram as vossas perdas. Vocês confiaram, vocês sentiram intimidade por determinados profissionais para vos atender e vos trazer à vida, porque é um momento tão íntimo, tão delicado, da qual nós depositamos todas as nossas forças para aqueles profissionais e depois acabaram por não ter esse acolhimento. Como é que foi, depois de vocês terem perdido os vossos bebês, o relacionamento com esses profissionais? Eu não tive um relacionamento extenso, longo com ela, porque eu fiquei internada no Lucrécia Paim por aproximadamente 4 dias e o meu filho foi para uma outra instituição, para a Indiama, como frisei no início, e tive algum contato com ela lá, porque ela ia verificar como é que eu estou, conversou comigo, e depois de eu ter tido alta, eu voltei a ter contato com ela presencial, porque ela também trabalhava na Indiama, como frisei, uma única vez. Daí eu apaguei, bloqueei, me afastei, percebi que não fazia sentido ter qualquer tipo de contato com aquela pessoa. E neste afastamento, então, pude perceber melhor o cenário, entender melhor as coisas, porque na verdade não foi possível entender aquelas coisas no momento. Foi nesse distanciamento que eu consegui então perceber o cenário. Eu, de um modo geral, não tive contato com ela por muito tempo, só enquanto estive na instituição internada e depois disso não tive contato. Também cortaste a relação com os médicos, Telma? Primeiro cortei porque ele nem estava cá, né? Como eu disse, quando eu tive a situação, ele tinha saído de férias, né? Então acabei não tendo uma relação, né? Por acaso o pai do bebê ainda ligou para tentar perceber, né? Porque ele, como me acompanhava, ele tinha algumas informações, saber da paciente. Eu fui percebendo que ele mesmo não tinha bem noção, ele deu-me a receita de modo negligente, né? Não tinha bem noção quem eu era. Então foi muito traumático para mim. Eu queria simplesmente esquecer, né, que existia, que foi um erro, por mim eu denunciava, né? Às vezes o erro é aí, nós queremos, quando lidamos com a dor, queremos esquecer, né? Porque é um processo difícil, é delicado, temos que lidar Uhum. com isso. É como você passar por, hoje, eras mãe, de repente um ex, passar por esse trauma, nós queremos esquecer. E eu creio que hoje eu faria diferente. Eu denunciava, eu falava alto, porque eu consigo perceber que não fui a única e não sou a única. Muitas mães passam por essa negligência. Exatamente. E o nosso silêncio, claro, nós queremos sentir a dor, né? Mas seria bom, naquele período, se alguém que está aí à volta poder falar, porque eu creio, eu admito sim que naquele momento nós não queremos falar. Nós queremos nos isolar, nós queremos absorver Exato. a dor, de perceber que de repente eu perdi um filho que eu estava a esperar com tanto Com carinho, tanto amor e né? Sim, carinho. mas é importante nós falarmos mais. Porque o médico, infelizmente, ele continua a seguir a sua vida por causa de uma Sim, nada na negligência. vida dele mudou, mas na Exatamente. tua Na tua, tudo exatamente, mudou, tudo tudo deu mudou. uma volta. Olha, Telma, ah, contaste como é que foi a descoberta de que o teu filho já não estava entre vocês, mas agora surgiu uma curiosidade por parte da Vênus, porque disseste que apagaste geral. Então, apagaste geral. Depois, como é que foi o acordar e perceber que tudo isso aconteceu? Que já não terias um dos teus filhos contigo? É, foi um processo extremamente desafiante, porque eu sonhei, para mim eram dois, em nenhum momento pensei que seria um, em tudo eram dois, Já compravas tudo a duplicar? tudo dois, seriam dois, inclusive sabíamos que o parto seria para dois, tudo para dois, nunca por um. E eu fiquei a saber, digamos que da pior forma, porque quando eu acordei não tive acesso a essa informação. Eu tive acesso a essa informação quando eu estava saindo do recobro para a sala de visitas, que ligaram para mim, o telefone já estava comigo e sem querer a pessoa perguntou: como é que estás? Vai ficar tudo bem? Apesar de
de teres perdido um filho. Eu não sabia que eu tinha perdido um filho. Deus. Eu disse, como assim eu perdi um filho? Eu não sabia, em nenhum momento eu tive conhecimento, ninguém dentro da instituição me falou. Eu passei por quase todos os tipos de violência obstétrica dentro daquela instituição, tirando a física. Ninguém teve qualquer comportamento inadequado fisicamente comigo, tirando que ela arrebentou a bolsa sem a minha permissão e sem ter explicado o porquê que ela estava a arrebentar a bolsa. Então, digamos que tive todos os tipos de negligência médica, né? Todos os tipos de violência obstétrica, a física, a psicológica, a verbal e por negligência. Então, por muito que foi um tiro assim direto no coração, eu fiquei perdida. Ok, eu perdi um filho, como é que eu perdi? Quando eu queria entender como é que eu perdi, o outro estava entre a vida e a morte e estava a ser transferido naquele momento para um outro hospital. Eu vivi um luto muito complicado. Eu fui posta numa sala onde tinham mães com bebês, não me separaram. E eu estava numa sala onde todo mundo tinha um filho, eu não tinha um filho. Não é suposto ser assim, porque se uma paciente perdeu um filho, tu tens de pôr numa sala com mães que não têm filhos ou numa sala à parte, isolada, porque é uma agressão à mãe emocional ter que lidar com crianças quando não tem nenhum filho ao lado. Um está entre a vida e a morte e o outro morreu. Mas eu fiquei 4 dias naquela sala, não foi por engano, tentei acreditar que não tinha um espaço numa outra sala, mas não, porque eu fiquei os 4 dias naquela sala com mães com bebês, onde muitas vezes as mães levantavam para ir fazer a sua higiene pessoal e eu cuidava dos filhos dela. E isso não me matou, né? Porque tentei buscar um equilíbrio emocional dentro de mim e tentei me manter forte, porque eu tinha um filho que precisava de mim forte. Ele não estava bem, mas ele estava aí. Então é por ele que eu continuei. Eu não tive digamos que um processo de luta. Eu não conheci o meu filho, eu não tenho nenhuma foto. Tudo que eu tenho de nós três juntos é dentro da barriga. Então, o meu processo de luto foi extenso, onde eu tive que fazer acompanhamento psicológico e, e nesse acompanhamento psicológico eu precisava de fármaco, mas ao mesmo tempo eu não podia tomar fármacos porque eu tinha que amamentar o outro bebê. Então foi um processo realmente muito, muito doloroso. Vamos o guardanapo aqui para partilhar também, por favor. Foi O tema de facto é muito sensível e não tem como nós passarmos por todo ele sem ter esses momentos. Foi um processo doloroso, mas que me amadureceu enquanto pessoa. Eu acho que eu agradeço porque eu tive um ponto para eu ficar aí centrada. Ok, eu perdi um. Isso nunca ninguém vai me devolver. E como aqui a Thelma disse e bem disse, nós precisamos de falar. Mas não falar foi uma escolha minha. Eu não queria o desgaste emocional de pôr alguém no tribunal para tentar colocar essa pessoa a realmente pagar pelas consequências dos seus erros, sendo que no final o meu Não filho vai não iria devolver. voltar. Então eu não quis isso para mim. Eu escolhi não seguir esse caminho. Eu podia ter seguido. Hoje, o falar sobre isso é para que esses profissionais da saúde percebam que vida tu não devolves, vida tu não consegues moldar um outro ser, tu não consegues ir buscar um outro filho e substituir. Eu tenho o Azael, até uma hoje tem a filha dela, mas nunca ninguém vai substituir Os que aqueles que se perderam. foram. Vão continuar conosco, nós somos mais de bebês que se foram, que nós tivemos de cuidar dos nossos filhos. E uma coisa é realmente ter acontecido uma coisa que levou a vida das nossas crianças, ficou doente, aconteceu um acidente, alguma coisa, não. Simplesmente porque profissionais que escolheram, se dedicaram, juraram fazer tudo por uma vida e não fizeram, negligenciaram. Então, para mim, o processo do luto até hoje é desafiante. Cicatrizei,
Porém, na data de aniversário do meu filho é a data que o meu filho também perdeu a vida. Então, eu tenho esse misto, essa coisa agridoce de que, ok, eu tenho que ficar feliz, porque eu tenho um filho, tá a celebrar a vida e eu tenho que viver. Eu vivo todos os anos, desde que eu tive o meu filho, a parte de que também eu me recolho porque dói. Dói porque eu perdi. Dói porque alguém tirou esse filho de mim. Não foi porque aconteceu realmente porque tinha que acontecer. Foi uma escolha inconsciente, negligente de uma médica, que era suposto trazer vidas e não tirar essa vida. É certo, é verdade. Thelma, disseste que ainda diante desse todo o processo e do trauma já de teres recebido a notícia de que o teu bebê já não estava aí ou o teu bebê acabou por perder a vida, ainda tiveste que pagar o preço de um parto normal para poderem retirar o teu filho. Como é que foi todo esse procedimento? Ah, bem, foi. Na altura, realmente, nós não focamos ainda muito no que pagar o No valor. valor Na em si? altura, não, a ficha vai caindo depois, né, do processo. Foi mais traumático saber que eu estava entrando numa sala de parto, né, para tirar um filho que não sairia comigo no braço, que eu não iria sentir o processo de senti-lo crescer, porque muita gente vai ver, só tinha 3 meses. Não, não tinha só 3 meses. Nós começamos a amar o nosso filho desde o momento que descobrimos que vamos ser mãe, desde o cuidado da nossa saúde. Eu tive que abrir mão do trabalho para cuidar dele ainda dentro de mim. Eu tive que abrir mão de certas coisas. Então, eu já amava o meu filho mesmo antes de tê-lo no meu braço. E não saber que eu estava indo numa sala de parto, e que eu iria sair, estaria a tirar ele dentro de mim, né, para não tê-lo no braço. Então foi muito traumático para mim. Então eu fiquei com um vazio, porque o processo é doloroso, não é confortável, né? E saber que eu estava a abrir mão, sim, eu estava a sentir que eu estava a abrir mão do meu filho. Quando te dizem, não, perdeste, mas ok, perdi como? Dentro de mim, perdi como? Mas quando tiram, é um vazio absoluto, é uma tristeza, principalmente, como a colega já disse muito bem, quando percebemos que foi por negligência, foi por falta de profissionalismo que eu perdi a minha filha. Se aquele médico tivesse pelo menos o cuidado de perguntar quantos meses tens, qual é o estado, o acompanhamento, só por uma pergunta ele saberia que eu não estava preparada para aquela medicação. Então foi muito traumático para mim. Hoje eu já não confio em médicos de modo absoluto, que não devia, quando estamos incomodados em estado de mãe, nós nos entregamos a um profissional que estudou para isto. Então, saber que hoje eu não consigo confiar, hoje eu tenho que, antes de me dar uma receita, eu vou investigar, eu vou ler se é mesmo isso. Então, é complicado viver assim, é muito triste saber que N mulheres, eu ouvi várias histórias, eu fui percebendo que eu não sou a única. Muitas mães, infelizmente, passam por negligência e, como também disse muito bem, às vezes nós no processo não temos espaço para falar, mas temos que falar sobre isso, porque a nossa sociedade, infelizmente, está cheio de médicos negligentes. Negligente porque não tem amor à profissão. Muitos entram na profissão não porque amam a profissão, porque querem ganhar bem, supostamente, porque querem não vão pelo. Porque nós estamos a falar de vida. Porque, e a vida não volta. O trauma causado, né? Porque não é só um filho, cada filho é um filho, cada filho tem um sonho, cada filho vem com um projeto. Então, e o trauma que causa, eu sou mais desconfiada, hoje eu já não confio bem nos médicos, então isso causa sequela para a vida toda. Então temos que tentar chamar mais atenção a isso, né? Tentar chegar à consciência dos médicos da nossa sociedade, aprender a ter respeito à vida. É Porque às isso. vezes nós queremos respeitar o ser quando já saiu, né? Quando já nasceu, quando está dentro, ainda não é, não, é vida. É um ser que foi programado, é um ser que tem planos, tem enxoval. Eu com 3 meses já estava cheio de coisas, tinha já coisinhas aí, porque sabe como é que é ser mãe de primeira viagem? É um programa, é um sonho, é aquela sensação inexplicável como foi roubado. E o pior de tudo é eu perceber, uma colega disse muito bem, não é porque ficou incomodado ou porque alguma. Não, foi por negligência. Porque o médico não foi profissional o suficiente. Então, isso é muito triste e continua a ser até hoje muito traumático para mim perceber que eu tive que passar por isto. Vocês falaram de algo que me chamou a atenção relativamente a esse menosprezar porque era só um feto, era só um embrião, era só um bebê, ainda nem o conheceste, nem o viste, tentando amenizar a tua dor ou te fazer crer que
supostamente o que estás a querer mostrar não é assim, porque você não conhecia, não conviveste com aquela pessoa, então não deves mostrar essa suposta dor. Vocês passaram por isso? Sim, sim. Eu lembro que a minha médica ainda teve a audácia de me dizer: olha, eu tive um parto, uma cesárea bastante invasiva, que estavam para retirar o útero por causa do hematoma retroplacentário. E eu lembro que depois de estar na sala, ela foi me explicar: tu tiveste uma cesárea invasiva, estávamos para retirar o útero, mas aí fizemos isso, fizemos aquilo e correu tudo bem. E vai ficar tudo bem, não te preocupes, os bebês nasceram como nasceram. Ela me disse na minha cara, assim, sem ética, sem deontologia, eu não acredito, assim, com palavras miúdas mesmo, já tem na terra. Terra a terra. Eu não acredito que o outro também vai sobreviver. Mas não te preocupes, tu és jovem e tu vais poder fazer mais filhos. Assim, ela inclusive me disse, olha, tem esse medicamento para secar o leite. Ela não acreditava Que o outro ia sobreviver. e ela me disse na cara lavada. Então, eu realmente entendo que um filho, os médicos, criança, para alguns médicos, só faz sentido quando realmente eles estão aí bem e estão com vida. Porque ela não acreditou que o meu filho ia sobreviver. E ainda me disse na cara chapada: tu és jovem e vais fazer mais filhos. Ela não teve empatia. Ela não estava a perceber o que eu estava a sentir. Então, e como a Thelma disse e bem disse, há médicos que te dizem, mas só tinhas 2 meses, eram só 8 semanas. Não Yeah. sabe a dimensão do sentimento que nós nutrimos pelos nossos filhos desde que recebemos o positivo. Então, comigo isso aconteceu. E depois nem sabem a busca que se calhar essa pessoa teve para poder receber um positivo aí como é que se chama? No teste. No teste de gravidez. Não sabe se aquele filho já foi muito procurado e finalmente conseguiste ter para depois perdê-lo por negligência médica. É muito desastroso, é muito grave e nós queremos nesse programa, nessa edição, chamar a atenção aos profissionais. Ninguém quer aqui vos falar mal, não interpretem este programa, este vídeo de hoje como um ataque pessoal, porque não é. No final das contas, nós todos estamos aqui a lutar pela mesma coisa, que é a vida, que é tratarem bem as mães, tratarem bem os filhos e toda a família. Como é que foi, falando em família, o acolhimento familiar diante da situação que vocês passaram? Bem, eu primeiramente posso dizer que o apoio do pai da minha filha foi surreal, né? Foi mesmo surreal, porque em momento algum senti-me só, né? Como estávamos a dizer no princípio, às vezes é aquela de é só um bebê, ainda era muito pequeno, ainda não sentiste nada, mas como era um projeto nosso, era um sonho nosso, então foi importante para mim ter o acompanhamento dele, porque eu era um cuidado, conseguia se perceber que ele respeitou que não, nós perdemos um filho e também dos parentes, né? Claro que às vezes tem aqueles parentes inconvenientes, com certos comentários inconvenientes, do tipo mesmo, não precisa estar assim, eu ainda nem era um bebê, ainda nem senti isso, já recebi comentários do gênero, né? Mas graças ao apoio da mãe, principalmente, eu digo mesmo, nesse tipo de situações, principalmente o apoio do parceiro, né? Porque nesse momento nós nos sentimos fracos, né? E nós queremos perceber que não estamos só e que o carinho que nós mais queremos é mesmo do pai da nossa filha, sabendo que ele entende a dor que estamos a sentir, sabendo do acompanhamento, né? Então é importante ter esse lado, não só do pai, claro, da mãe, todos aí à volta, e também estar preparada para os comentários não muito adequados. Então, graças a Deus, eu tive sim um acompanhamento, o pai da filha teve aí, a minha mãe, os meus irmãos, então foi fácil superar. Não vou dizer que foi fácil, sinceramente não, principalmente só por quando eu pensava que eu queria aquele médico, enfim. Então, eu quando pensava, tipo, só por ele, se eu ficava assim, se eu soubesse, nem trocava receita, eu ficava muito com isso. Se eu soubesse, usava a primeira receita, e assim também, de alguma forma, me culpando, por que que eu troquei a receita, por que que eu confiei nele, e não devia ter confiado, mas não, a culpa não é nossa.
quando estamos em estados de mãe e não só, nós vamos ao médico, nós sabemos que eles têm mais experiência e mais conhecimento para tal. Quando confiamos, não podemos nos culpar por confiar. O que temos que rezar é que, não vamos dizer que todos os profissionais não são bons, não. O foco aqui hoje mesmo é os não profissionais, o que não tem respeito à vida, o que não tem o cuidado, principalmente quando em um parto e a barriga ainda não está assim tão visível, querem negligenciar, não. A vida é vida desde que dê positivo. Quando deu positivo, tu estás a carregar uma vida. Então, que os médicos respeitem esse processo de gestação desde o princípio até o fim. Muito bem, Vênus. Eu tive eu fui acolhida pelo pai do meu filho, fui acolhida pela minha família. Senti a pena de algumas pessoas no olhar, no comportamento. Eu lembro que eu não conseguia falar com ninguém. Ninguém, nem minha mãe, nem o meu parceiro. Eu não conseguia falar com ninguém sobre aquilo que eu estava a sentir. A única pessoa com quem eu consegui falar e foi libertador nesse dia foi o meu psiquiatra. Então, eu acho que isso foi fundamental, entender que eu estava num processo de luta, de luto, que eu precisava de ajuda, e eu recorri a essa ajuda, e eu falei com ele conversou comigo, ele me passou as técnicas terapêuticas, não tive que tomar, não pude tomar os fármacos porque eu precisava de amamentar, e aquilo podia interferir negativamente no quadro do meu filho, no quadro clínico, mas eu fui acolhida. O difícil é, e os bebês estão aonde? Tu já estás aqui, mas não tens filho. Então, essa foram as partes mais pesadas. Às vezes eu entendo que as pessoas não fazem por mal, mas eu também sempre digo, nós podemos querer falar muita coisa, mas às vezes o que o outro precisa é de silêncio. Às vezes o abraço, às vezes o silêncio, às vezes o estar só aí sentada comigo é mais confortável para a pessoa do que estares a falar mil coisas e tu estás a matar aquela pessoa. Tu me perguntas, e o outro está onde? Ah, ok, o outro está no hospital, e o outro está onde? Ou então, não eram gêmeos. E se tu estás a ver alguma coisa aconteceu, e às vezes tu não precisas de ser tão direto dessa forma. Mas, do modo geral, eu fui acolhida pelas pessoas que realmente eu precisava de ser acolhida, que é o meu parceiro, que é o meu psiquiatra, que é a minha família, do modo geral, a minha mãe, os meus irmãos, a família do meu companheiro, que também virou minha família. Então, do modo geral, eu fui acolhida das minhas amigas, dos meus amigos. Sim. E já assim, em jeito final, para terminarmos este programa, para terminarmos este tema bem interessante, eu vou querer que as convidadas aqui hoje passem, assim, em jeito de acolhimento às outras mulheres que estão a viver a mesma situação ou já vivenciaram e precisam daquele acolhimento. Queremos que vocês aqui hoje passem esse acolhimento. Ok? Digo que não. Bem, o que eu tenho a dizer, né, a todas as mamães, né, e não só os papás também, porque não Os papás perdemos também. só, né, o companheiro aí sofre junto, né, primeiramente não se culpabilize, né, não vamos nos culpar, porque muitas das vezes nessas situações nós queremos nos culpar, queremos ver será assim, né, vamos também ter mais cuidado, mais atenção, não vamos simplesmente toda a receita que nos passam, simplesmente tomar. Ok? Porque até o médico também é ser humano, então não podemos confiar cegamente. Vamos pesquisar mais, vamos ler, vamos ter o hábito de ler mais a nossa receita, procurar saber se está tudo direitinho, se teve alguma falhazinha, né? E é isso que eu recomendo, vamos ter mais atenção e evitar esse tipo de situações do gênero. As minhas recomendações, primeiro para as mamães que passam por isso, para os próprios pais que também passam por essa situação, porque eu acho que tanto os pais como as mães sofrem nesse processo de luto. Se a pessoa se sentir confortável em falar sobre essa situação, que possamos começar mesmo a recorrer a instituições jurídicas para que isso realmente minimize na nossa sociedade. Porque isso realmente passou a ser comum e nós simplesmente normalizamos o que não é normal. Isso passou a ser realmente normal. Nós vamos para a porta de uma maternidade e estão cinco pessoas de famílias diferentes a chorarem. E o mais desastroso é, morreu de quê? E não te explicam. Eu conheço várias pessoas que não sabem se o filho morreu de quê. Ele já nasceu morto. Isso não existe. Que laudo é esse de que nasceu morto? Tem que ter explicação, até mesmo para o processo
do luto, a pessoa precisa de perceber o que é que aconteceu. E os médicos têm de ter essa empatia, de perceber que a paciente precisa disso para a cicatrização do luto, porque o luto tem as suas fases. E até para eu cicatrizar, para eu passar por essas fases, eu preciso de entender o que é que aconteceu com o meu filho. Então, que os nossos médicos sejam mais responsáveis, tenham mais empatia, entendam que tentar ver aquela paciente como se fosse alguém do seu agregado. Da mesma forma que você gostava que tratassem da tua mulher, da mesma forma que gostasses que tratassem da tua filha, cuida dos filhos dos outros, das esposas dos outros, porque também têm família. E que as pessoas. Eu vou muito pelas pessoas responsáveis pelas nossas instituições públicas, porque o nosso público-alvo são a classe social baixa e são as pessoas que não têm voz. Nós estamos aqui, nós conseguimos falar, temos aqui a Rosa que consegue passar isso para a sociedade, mas tem são zongueiras. Tem pessoas que fazem negócios, que fazem isso, fazem aquilo, elas não têm voz, não tem quem vai buscar para lhes ajudar a maximizar essa informação. Então, que possamos gritar, e quando uma zongueira vem, ou ouvir, ou conhecer, diz: olha, eu passei por isso, me ajuda. Vai recorrer a uma Rosa, vai recorrer a uma outra figura pública para falar. Eu preciso de falar, eu não tenho acesso a um meio que eu consiga me exprimir, me ajuda, peço ajuda, falem. E uma outra coisa muito importante que eu não podia deixar de dizer é: façam acompanhamento psicológico. Quando entenderem que esse luto não é um luto normal, porque o processo de luto tem fases. E tem fases que temos que ultrapassar em determinados períodos. Se não está a passar, se não estás a saber lidar, procura um profissional para ajudar-te a passar por esse processo do luto. Vamos procurar. Às vezes as pessoas dizem: mas isso se calhar no privado não. Existem instituições públicas que temos psicólogos, porque todos os anos estamos a fazer concursos públicos para isso. Para todas as Então áreas. vamos procurar os psicólogos. Eu não vi lá no Lucrécia Pai uma psicóloga ou um psicólogo que fosse falar comigo para me fazer entender o processo do luto. Eu não tive. Mas eu entendo que devem ter. Porque se tem esses processos de seleção, tem que ter. Então vamos aos hospitais públicos, vamos procurar. E se não encontrarmos lá, vamos gritar o mundo. Vamos gritar para quem nos possa ouvir e podermos então falar. Nós precisamos de acompanhamento psicológico, porque uma mãe que perdeu um filho nunca mais será a mesma. Muito bem, olha, muito obrigada. Pessoal, então este foi o nosso Mamacita Chá das Mães para hoje. Para vocês, com muito amor e carinho, voltamos na próxima edição com mais programa. Mas deixa eu agradecer aos parceiros que se juntaram a nós para poder nos deixar assim belíssimas. A nossa Galileia, vocês podem aqui seguir o @ dela, Galileia Makeup, que cuidou da nossa maquilhagem. Agradecer o Hotel Belo Horizonte por sempre disponibilizar esse espaço para que nós gravássemos aqui o programa. A Oba Creative, que também está sempre aqui a captar as melhores imagens e levar os melhores momentos a todos vocês. A Elia, a produção, ela não falha também a cuidar de tudo para que o programa chegue com a máxima qualidade para todos vocês que subscreveram o canal. E você que assistiu até o final ainda não subscreveu, o que queres que eu fale para si? Subscreve o canal, ativa o sininho de notificações para não perder nada. Obrigada, Vênus, obrigada, Thelma. Foi prazeroso conversar com vocês, sentir a vossa energia, sentir a vossa perda e tentar ajudar outras mulheres a não passarem pelo mesmo. É aquilo que elas já disseram. Quando sentires que houve invasão, tenta denunciar, fale. Até na própria instituição, porque muitas das vezes as instituições têm lá a sua hierarquia e aquilo é um profissional que não está a cumprir a risca e você pode ir para a administração da própria instituição reclamar que aquele profissional está a ser inadequado, que está a ser negligente, que está a ser abusivo, para que melhorem o quadro, para que melhorem as informações também nas mesmas. Até o próximo programa, sou a Rosa de Souza. Obrigada.